E aí, estrela mais brilhante do universo, como é que você tá? Tudo bem por aí? Hoje continuamos a falar sobre projeção astral, nosso assunto dos últimos vídeos, aqui na nossa série do passo a passo de como sair do corpo e estar do lado de lá, para comprovar a vida após a morte, para falar com um parente que morreu, para falar com o mentor, pra gente falar com os amigos que a gente deixou do lado de lá, pra gente descobrir quem a gente foi, pra gente descobrir quem a gente é, pra gente poder pegar uma peça em alguém, vários motivos da gente sair do corpo, não é mesmo? E hoje, justamente, vamos falar sobre essa relação, sabe? Do lá e do aqui. Porque para sair do corpo, nós precisamos ter a nossa mentalidade já trabalhada em relação a isso. Precisamos ter uma mentalidade espiritual. Porque é essa chavinha que a gente tem aqui dentro, que muitas vezes está bloqueado por uma criação bem católica, né? Pelo menos aqui no Brasil. O pessoal geralmente tem uma criação católica, uma criação protestante, e já cresce meio com essas barreiras assim. Aí depois começa a entrar no espiritismo, começa a entrar na Umbanda, começa a entrar na bruxaria. E aí que começa, vamos projetar, mas não lida com esse bloqueio do inconsciente, principalmente com a questão de acreditar, não é mesmo? Com a questão de você comprar de verdade a ideia. Não, eu vou fazer para ver mesmo. Então, você já comprou a ideia no seu lado racional do cérebro, mas o lado irracional do cérebro, lá onde a gente tem os nossos paradigmas, coisa e tal, às vezes a gente não mudou muito desde quando a gente era criança, lá aqui, ó. Na parte interna do nosso cérebro, na parte que é o nosso arcabouço mental, não é mesmo? Então, a gente precisa trabalhar um pouquinho mais em cima disso para sair do corpo com muito mais facilidade. Então, a gente tem que programar aqui no fundo da nossa cabeça, de novo, reprogramar, fazer apagar o que está escrito meio que na pedra ali e tentar escrever em cima que nós somos espíritos imortais, que nós temos liberdade para sair do corpo durante a noite, que nós tivemos vidas anteriores, que teremos vidas mais adiante e que aqui e agora, acordados dentro do corpo físico, nós temos, sim, acesso ao mundo espiritual. Tecnicamente, aqui também é o mundo espiritual, porque não existe essa diferença. O mundo espiritual, o mundo material, meio que assim, sabe? Meio que é tudo a mesma coisa. A única diferença é que aqui a gente está no intensivão, numa simulação, digamos assim, a gente está no simulado do mundo espiritual. O planeta Terra é uma grande escola e aqui o plano material, o plano das encarnações, é o plano onde a gente faz a nossa simulação para a prova, para ver se a gente passa de ano, né? Mas justamente por isso, aqui e agora, a gente tem esse acesso um pouco menos liberado, claro, porque o corpo físico tem ele segura, né, um pouco do nosso contato com o mundo espiritual, justamente para dar uma estabilidade mental aí melhor na nossa psique fragilizada, de criancinhas meio bagunçadas, meio bagunceiras, que somos aqui no planeta Terra. Tem um monte de criancinha bagunceira, né? Somos os seres humanos. Mas existe como a gente acessar. Tanto que tem muita gente que trabalha a paranormalidade, tem muita gente que trabalha a mediunidade, tem muita gente que joga tarô, tem muita gente que faz a cromoterapia, tem muita gente que sai do corpo durante a noite. Mas aqui agora a gente tem como acessar esse mundo espiritual. E é isso que, além de entender que somos espírito encarnado no intensivão do planeta Terra, que é o plano encarnatório, estamos aqui no intensivão para ser espíritos melhores, estamos aqui na nossa educaçãozinha básica, aprendendo abecedário espiritual ainda, aprendendo matemática, aprendendo física, aprendendo leis de causa e consequência, aprendendo todas essas coisinhas, e que nós podemos sim, de repente, interagir com um espírito que está aqui na nossa frente, que está aqui do nosso lado, do outro lado, entender que como a gente não tem essa percepção tão aguçada ainda, a todo momento pode ter um espírito ao nosso redor, ou mais, ou dois, ou três, nos planos mais baixos, nos planos médios, nos planos altos. Nos planos altos quase sempre tem alguém, pelo menos de olho na gente, tentando ajudar a gente nesse intensivão. Fala, vai, são os nossos professores, nossos tutores, nossos mentores. Eles estão sempre de olho, nem sempre estão assim
presentes na mesma posição geográfica que você, mas estão sempre presentes mentalmente que a gente, aqui onde a gente vive, mas estão assim, meio que de olho, como se eles tivessem uma câmerazinha, só que eles não precisam de câmera, tudo funciona na mente deles, porque eles já sacaram o lance, eles já estão ali na sexta série, na oitava, entendeu? Então eles não precisam assim uma câmera para ver a gente, eles pensam na gente e vêm, e eles pensam na gente o tempo inteiro durante a encarnação, que eles estão aí justamente pra gente, pra ajudar a gente nesse processo, né? E assim, como a gente faz para viver o assunto? Vamos voltar para a boa e velha religião. A boa e velha religião, que eu digo, não é uma boa e velha religião, digo o bom e velho conceito de religião, porque ele ajuda a gente a fazer parte de um meio filosófico que nos une, certo? E nos ajuda a fazer parte de uma cultura, nos ajuda a fazer parte de alguma coisa coesa, nos ajuda a trazer para a nossa vida realmente esse lado espiritual, espiritualista, tá certo? Então procura, assim, tenta ir no espiritismo, tenta ir na Umbanda, tenta ir no Candomblé, tenta ir na bruxaria. E, assim, se você não curte muito, tem até algumas linhas budistas que eles trabalham com esse lado do espírito, com esse lado de estar aqui, estar lá, quem está vivo, quem está morto, mas o budismo também tem umas outras questões que já fogem um pouco desse conceito que a gente quer trabalhar, que é ser um espírito, ser um ser humano sem um corpo. Apenas isso. Ser uma criatura existente, uma consciência, só que sem o corpo físico. Que é mais ou menos o que a gente quer tentar ensaiar nesse lance de projeção astral. É a gente tentar compreender o que é ser um espírito sem o corpo. É isso que a gente quer, na maior parte das vezes, que a gente quer entender e experienciar em primeira mão com a projeção astral. É o maior lance. O que eu posso fazer fora do meu corpo? O que eu posso fazer no mundo espiritual? E por aí vai. Então, assim, você dá uma olhada nas religiões que trabalham com esse conceito de existir um espírito que não dependa do corpo e de existir um pós-vida que não é céu, inferno, aquela coisa super fatalista e tal, mas uma coisa assim mais assim, incrível, digamos assim. Uma coisa um pouquinho mais lógica, um pouquinho menos lúdica, né? Que também tem os seus méritos, desse lado mais lúdico, desse lado mais assim, mas não é o que a gente quer agora para a nossa projeção astral. Mas, se você não se dá muito bem com religião, se você não gosta muito desse tipo de coisa, ou então você foi em todas e não achou nenhuma prestou para você, não deu vibe, não rolou, vai para as filosofias. Tem algumas poucas filosofias aqui e ali que trabalham com isso, como a teosofia, tem muita filosofia hindu, que também trabalha bastante com esse lado e tal. Nem todas, tome muito cuidado com a vertente, porque aí já começa a entrar em outras piras completamente distintas, o que é muito bom. Se você gostar, gostou, graças a Deus, mas a gente precisa trabalhar essa questão de estar aqui agora como espíritos. A gente precisa criar essa mentalidade. Vá fazer um cursinho de reiki, vá fazer um cursinho de cromoterapia, vá estudar teosofia, que também é uma corrente filosófica muito maravilhosa, né? O próprio espiritismo tem um lado mais filosófico, se você entra mais na parte de estudo do que na parte da prática, realmente. Vá fazer um cursinho de tarologia, de numerologia, um cursinho de mapa astral. Faça meditação todo dia. Faça orações todos os dias. Vá uma vez por semana num templo, num centro, num coven, qualquer coisa, qualquer religião, pode ser uma filosofia, pode ser um grupinho de espírito, para você ter esse reavivamento em conjunto com um grupo de pessoas, para tornar aquilo uma vivência, para tornar esse processo uma cultura que você tem, né? Você está adquirindo uma cultura nova. Se é que você já não tem, se você já tem essa cultura, muito bem, apenas continue alimentando. Esse passo não vai ser tão importante para você, mas é sempre bom a gente, né, pegar assim um pouquinho do que de repente a gente não sabe, dar uma olhadinha melhor, assim, falar, mas nesse ponto aqui eu posso dar uma aprofundada na minha vivência, naquele outro eu posso dar uma
aprofundada, quem sabe eu posso começar a trabalhar um pouquinho mais a minha perceptividade, né, trabalhar um pouquinho mais as minhas percepções energéticas, e assim vai. Mas para quem não tem, para quem está começando, como é a grande maioria das pessoas, para quem está começando a ter esta consciência espiritual, essa ciência de que você é um espírito, que você pode acessar daqui o plano espiritual, a gente precisa meio que trabalhar devagarinho. Então, vai inserindo pequenas coisas no seu cotidiano que te lembrem todos os dias que você é um espírito encarnado, que aqui passa rápido, é que nem faculdade, é que nem escola, sabe? Quando falam pra gente, chega no ensino médio. Aí você acha que o ensino médio, você se preparou a vida inteira pro ensino médio, e aquela coisa toda. Aí dá 3 anos aquele tapa na cara e o ensino médio acabou. Meio que isso aqui. É a encarnação. Pro espírito, a relatividade é a mesma coisa. Ele passa mó tempão se preparando para a encarnação. Às vezes, dezenas de anos, às vezes centenas de anos. Tem espíritos que precisam muito de preparo. E aí tem fila para encarnar. E aí vai num planeta, não tem vaga. Vai no outro, né? E o mentor leva e traz. E finalmente encaixa ali numa família legalzinha. 50 anos acabou. Às vezes tem maioria das pessoas não passa dos 70, né? Eu acho que mundialmente a média de expectativa de vida do corpo físico humano está em 70, 75 anos mais ou menos por enquanto, né? Então todos os dias faça uma meditação, faça uma oração, se lembre um pouquinho de que você só está numa encarnação. Tá piscando roxo aqui porque eu tô com as imagens do sol da NASA. Eu achei que ia ficar legal no vídeo, mas esqueci que eu cobria tudo com a minha largura aqui, então. Mas aí, o sol, você nunca viu o sol de perto? Vai no YouTube da NASA lá, eles têm umas filmagens bem legais do sol. E assim, pense bem, quem é você como espírito, o que você está fazendo aqui espiritualmente, e eu acho que um outro lance legal, para a gente ter mais essa noção de que somos espíritos, de que temos essa liberdade, de que nos comunicamos com o invisível, de que somos parte do invisível, de que o visível, na verdade, é uma pequena parte do todo, e que a gente tem como se relacionar com aqui, com lá, e tem como fazer essa troca de informações, essa troca de ideias, de energias, de emoções, de sentimentos, é justamente nas horas dos desafios a gente ter aquela mentalidade do tipo, isso é só uma encarnação, isso vai passar, sou uma criatura eterna, sou uma criatura divina, sou uma criatura que consegue sobreviver a tudo, porque eu naturalmente sou eterno, tenho começo, mas não tenho fim, não é mesmo? Pelo menos dizem a maioria dos estudos espiritualistas que é alguma coisa mais ou menos nesse sentido, e que você vai ter muitas vidas ainda pela frente, como você já teve várias vidas ainda para trás. Então essa é só mais uma vida. Se der uma merda, tá tudo bem. É uma dica de quantas? Milhares? Milhões? Bilhões? É uma de várias. Se der uma merdinha aqui, pequenininha, vai fazer toda essa diferença? Começa a pensar assim, sabe? Quando surgiu uma dificuldade. Então você começa a pensar, beleza, mas isso não pode realmente me atingir. Pode atingir a minha versão humana, né? Pode comprometer o meu eu humano, pode comprometer a minha vida aqui e agora. Mas no longo prazo, começa a ficar relativo. No longo prazo, começa a ficar meio assim, sabe? Claro, você não vai fazer Active com Johnny Walker a partir de agora só por causa disso. Não, né? A gente está aqui por um motivo, a gente tem os trabalhos que a gente tem aqui por um motivo, a gente precisa estar aqui para crescer, está aqui para ter experiência, está aqui para trocar essa conversa legal, para conhecermos uns aos outros. Então nós temos que dar prioridade para essas coisas que são espirituais e tirar um pouquinho da prioridade das coisas que são materiais. Então assim, todos os dias, coloque a vida em perspectiva, coloque a vida espiritual diante de você, os objetivos duradouros, que são o amor, a fé, as qualidades morais, a inteligência. Tem 3 pilares da inteligência, que são a inteligência racional, a inteligência emocional e a inteligência espiritual, certo?
trabalhe nesses quesitos todos os dias, tenha uma cultura que gire em torno disso para você conseguir começar a viver todos os dias uma vida mais espiritual, tá certo? Então, quando vem os desafios da vida, pense neles como oportunidades de aprendizado. Pense assim, não, o que eu posso aprender com isso? Qual o desafio que isso me traz? Porque a vida ela não traz a dificuldade assim só para você se ferrar, só para dar uma risadinha na sua cara. Não é bem isso. Estamos tentando trabalhar as nossas inteligências, a espiritual, a intelectual e a emocional. Então, qualquer problema que a vida encarnatória no planeta Terra vai te trazer, vai cair fortemente em uma dessas três casas. E você tem que se perguntar, qual a lição de agora? Você tem que saber, tem um mentor ali te passando lição, todos os dias. Sempre tem alguma lição que a gente está aprendendo mais forte naquele momento, que a gente tem que aprender todos os dias, e tem umas liçõezinhas básicas, umas liçõezinhas assim, sabe, extras, que é para dar aquela divertida, né? Mas é isso, tem que entender qual o cerne da lição, qual a inteligência que você precisa aflorar e desenvolver para resolver aquele desafio. Porque quando você resolver aquele desafio, você vai passar para o próximo, e depois você vai passar para o próximo, e depois você vai passar para o próximo, e depois você desencarna. E você vai passar para o próximo desafio no lado espiritual. É isso que eu tenho pro vídeo de hoje. Eu falei pra caramba, mas é isso. E quando você perceber que você já tem uma cultura, que você já consegue, digamos assim, tem 3 dias da semana que você consegue se lembrar que você é um espírito encarnado, e tem 4 que você meio que assim, eu esqueci. E depois você lembra por mais uns 2 dias, esquece por mais uns 5, mas você tá tentando. Então, quando você perceber que você já consegue tentar, pelo menos, viver uma vida com uma consciência mais espiritualizada, aí a gente passa para o próximo passo, tá bom? Que tem tudo a ver com energia. Próximo vídeo, eu vou até cortar ele em 2 ou 3 ou 4, porque vai ser enormossauro. Projeção tem tudo a ver com energia. Não é energia, mas tem tudo a ver. Vão comigo no próximo vídeo. E eu queria agradecer, aproveitar esse finalzinho para agradecer, que eu notei que a gente chegou a uma marquinha muito modesta de 30 pessoas que se inscreveram no canal. E eu queria mandar um beijo especial para vocês que estão inscritos. Agradecer por apoiarem este pequeno trabalho que eu estou fazendo. Se quiserem deixar sugestões, quiserem deixar dúvidas nos comentários, pedir, fale de um outro tema, que eu estou tentando fazer essa série aqui meio que sem interromper, mas se você falar, não, fala de outro tema para mim, eu gravo um videozinho, não tem problema. Muito obrigado por estarem comigo. Deus abençoe e vá viver tua vida espiritual.